concurseiro, olá concurseira. Nesse vídeo nós vamos tratar do tema como simular a prova oral e intensificar a sua preparação. Eu sou o professor Rodem Macedo, professor de Direito Civil aqui do SERS e também coordenador do Carreiras Jurídicas Defensorias. Tenho mais de 20 anos na estrada dos concursos públicos, seja como candidato a provas e concursos como vocês, e depois também como professor de cursos preparatórios, também ex-examinador da banca CESP e SEBRASP, portanto estive do outro lado da bancada examinando candidatos a provas e concursos públicos e também sou mentor e especialista em aprendizado acelerado. Então, o tema é esse, como simular a prova oral e intensificar a sua preparação. Eu vou deixar na tela aí para vocês o PDF, tá? E os meios de contato pelos quais vocês podem também tirar dúvidas comigo, tá? Então, se você tiver dúvida, qualquer dúvida sobre esse tema, não deixa de me procurar nas minhas redes sociais, que eu tenho o maior prazer de espancar qualquer uma delas junto com vocês, tá bom? Tá aqui embaixo aqui, deixei para vocês aí o meu contato, tá? Nas redes sociais para você, por favor, meu Instagram e também meu Linktree, que é o meu site, tá bom? Então vamos, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse tema de como simular a prova oral e intensificar a sua preparação. O que eu vou abordar em cada um dos pontos desse vídeo, tá? Primeira coisa, nós vamos falar em que concursos geralmente há a prova oral. Segundo, nós vamos conversar sobre o momento certo para você se preparar para a prova. Terceiro, a importância de fazer simulados para a prova oral. Como simular a prova oral, que é uma dúvida muito frequente, muito comum de se ter, e como fazer essa simulação. E também eu vou dar ao final uma dica extra. Mas antes de a gente entrar propriamente em cada um desses pontos, eu quero te fazer um pedido especial. Deixa seu like aqui no vídeo para que a gente aqui do SES possa continuar produzindo e gerando valor para vocês no seu caminho de aprovação. Se inscreva e também compartilhe com aqueles seus amigos, seus concu-friends, para que eles também possam ter conhecimento e o universo certamente vai te retribuir em dobro. E não esquece, tá, de assinar o canal. Falei já e vou repetir para vocês, assina aqui o canal do SES no YouTube, porque sempre que conteúdos novos forem publicados, você vai ficar sabendo e vai ficar sempre atualizado com todas as novidades que rolam aqui no canal do SES. Pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui agora então para o slide para você ver em que concurso geralmente há a prova oral. E você que faz concurso aí para carreiras como promotor de justiça ou procurador da República, magistratura de uma maneira geral, defensoria pública de uma maneira geral, procuradorias, tá? Cartórios e delegados, já sabe que essas são 6 carreiras onde existe a cobrança de prova oral como fase do concurso público. Geralmente fase eliminatória e alguns, geralmente fase eliminatória e em alguns também eliminatória e classificatória. Aí você vai ter que olhar o edital do seu certame, mas certamente pode anotar aí. Você que quer concurso para carreiras do Ministério Público, de uma maneira geral, promotorias, Procuradoria da República, magistratura em todas elas, tá? Magistratura Federal, do Trabalho, Militar e Magistratura Estadual, Defensoria Pública, e aí eu incluo as defensorias públicas dos estados e também a Defensoria Pública da União, procurador, aí vou abranger aí seria uma gama maior, você vai ter que olhar direitinho nas etapas do seu concurso, mas em geral, as carreiras da AGU, tá? Procuradorias dos estados, também a maior parte delas cobram, e algumas procuradorias, principalmente as municipais de capital, cobram também fase oral como etapa dos concursos públicos. E aí, a gente vem aqui para a dúvida, para o momento número 2 aqui do vídeo, que é você saber quando começar a se preparar para a prova. Quando é que você começa efetivamente a se preparar para uma prova oral? Eu falo também para todos os meus alunos e meus mentorados que o momento certo, obviamente, de fazer uma preparação específica para a prova oral é o momento que você é aprovado. Saiu o edital com a classificação das provas discursivas e a convocação para as provas orais. Esse é o momento de você intensificar a preparação para a prova oral. E eu disse e repito aqui para vocês, intensificar a preparação, porque evidentemente que desde o início da abertura do edital e muito antes mesmo da
publicação do edital, você já estava se preparando para esse momento de realização de prova oral. Isso aí é evidente, tá? Porque a prova oral é um desdobramento e uma nova forma de cobrar os itens avaliativos do edital do seu concurso, inclusive até muito antes, né? Então é uma forma de você já está se preparando desde o início do certame, mas você intensifica quando sai o edital convocando as provas orais e divulgando, né, exatamente quais candidatos serão avaliados nas provas orais. Então esse é o momento certo de você começar a se preparar especificamente para a prova oral, tá bom? E aí, tem uma outra dúvida interessante, que as pessoas falam, olha, professor, eu não sei, eu acabei de fazer as provas discursivas, as etapas de provas discursivas, e eu não tenho a exata noção se eu fui aprovado ou não para ser convocado para a prova oral. Mesmo assim, eu já devo começar a me preparar? E a resposta é positiva. Você já chegou numa etapa mais avançada do certame que você está sonhando aí, né? Da trilha de aprovação e do cargo que você está sonhando. Então, na realidade, mesmo que você tenha alguma incerteza sobre se será chamado, estará classificado entre o número X de candidatos que é convocado para a prova oral, mas você tenha confiança de que isso é possível, mesmo assim, você deve já começar a sua preparação. Por quê? Porque a prova oral tem algumas especificidades e também não tem muito tempo hábil, normalmente, entre o edital de divulgação do resultado das provas discursivas e a convocação para a prova oral e a realização da prova oral. Normalmente é um período muito curto e isso traz uma ansiedade ainda maior para os candidatos. Então, você acha que você fez uma boa prova discursiva, que tem chance de ser convocado para as provas orais, mesmo que você não tenha ainda certeza com a publicação do edital, do resultado da fase discursiva e a convocação da prova oral, mesmo assim você já deve começar a intensificar a sua preparação para as orais, tá bom, pessoal? Bom, que mais? A importância dos simulados para as provas orais. E aí vocês vão perguntar, mas professor, como que eu me preparo, que eu simulo uma prova oral? Já já vou te contar, mas eu primeiro queria falar exatamente da importância dos simulados aqui para a prova oral. Evidentemente, e eu falo isso também para os meus mentorados, ninguém estuda para concurso por estudar. E a banca também, ela não seleciona os candidatos que estudam mais. A banca, ela seleciona, e os concursos de uma maneira geral selecionam quem está mais preparado para fazer o que tem que ser feito. Então, no caso das provas objetivas, é acertar mais as questões de múltipla escolha ou de modelo certo-errado. No caso das provas discursivas, é atingir tanto quanto possível o espelho de resposta da banca examinadora. E nas provas orais, mais ou menos, em linhas gerais, as bancas divulgam, inclusive, um espelho de correção da prova oral e você tem que atingir aquele número mínimo lá de itens, né, avaliativos que serão o espelho da sua banca examinadora, que os examinadores vão avaliar de você ao longo da realização da prova oral. Então, como ninguém estuda por estudar, estuda para aprender, e estuda para aprender e fazer questões objetivas, discursivas e também responder oralmente a sua prova oral, evidentemente que você tem que simular a realidade da prova oral. É como se fosse um jogador de futebol. O jogador de futebol, ele treina, e uma parte desse treino é a simulação das condições de jogo, né? Vamos supor que um time aí, num campeonato X, foi para a final do campeonato. O que ele vai fazer? Ele vai fazer os coletivos, exatamente, que são a simulação do dia do jogo, e também o time vai lá, vai ver efetivamente qual que é o palco da final. Ele vai visitar o estádio. De repente, se estiver rolando algum jogo, ele vai assistir, né, um jogo. De repente, a final do campeonato tem disputa de terceiro e quarto lugar. O time vai lá para sentir o clima da torcida, o estádio, a iluminação, o gramado. Então, tudo isso faz parte da simulação das condições reais que aquele time vai encontrar para disputar o campeonato ou para disputar a final do campeonato. E você, prova oral, praticamente é uma final de campeonato. Então, a mesma dica de preparação eu dou para você. Simular a prova oral. Então, é muito importante você fazer essa simulação aqui para a prova oral. Tá? Então, você tem que simular. Tá? Vou até apagar aqui, ó, e vou deixar grifado aqui de novo para você ter essa noção da importância do que eu estou falando. Tá? Os simulados para
a prova oral. Então tem que fazer simulado para simular, evidentemente o próprio nome já diz, simular as condições que você vai encontrar no dia do seu concurso lá, no dia da sua prova oral. Bom, e aí, como fazer a simulação da prova oral, que é a dúvida maior e magna que sempre perguntam para a gente aí nas redes sociais, nas lives que a gente faz e nas mentorias do CERS, tá bom? Como que você simula uma prova oral? Sugestão, a mais comum, você vai pedir para alguém, normalmente pode ser um amigo seu, um familiar ou um companheiro de estudos, um colega de estudos seu, a fazer perguntas relacionadas ao tema, aos temas que vão ser objeto avaliativo na sua prova oral. Tem banca de concurso que divulga previamente quais são esses itens avaliativos e você, de repente, pode fazer um potinho, escrever, imprimir e pedir para o seu colega, para o seu familiar, para o seu amigo, etc., tirar, né, o item avaliativo, sortear um item avaliativo e começar a fazer perguntas. Isso aí normalmente dá mais certo quando é um colega de concurso, né, porque ele já tem, inclusive, maior traquejo até no linguajar jurídico e na forma como a banca vai te cobrar isso, oralmente lá no dia da prova. Ou então, se for um amigo ou um familiar, você já de antemão, né, define o tema para ele fazer a avaliação sua. Inclusive, pode até filmar e deve, tá? É um outro conselho que eu dou para vocês. Simular a prova oral e filmar também para que você possa enxergar o seu próprio desempenho depois. E aí, essas perguntas, elas também podem ser retiradas da internet, se for um colega de concurso, como eu disse, tem mais facilidade. Mas você também pode retirar elas da internet, você pode previamente elaborar essas perguntas, tá? E se você, evidentemente, que tiver a oportunidade, aqui a equipe do CERS, ela também pode te ajudar nessa preparação das questões e nessa simulação de como será desempenhada a prova oral, tá? E aí, tenha atenção a alguns critérios, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês. Tenha atenção à importância para alguns critérios que são levados em conta pela banca examinadora na hora de emitir a nota que você vai usufruir, que você vai tirar na sua prova oral. Primeira coisa, qualidade da resposta. Qualidade da resposta. O que é a qualidade? Eu vou até colocar aqui para vocês um quadro branco aqui para vocês poderem entender melhor, tá? Vou colocar aqui a qualidade da resposta, tá? O que eles avaliam, tá? Critérios. Critérios, pessoal. Vamos lá. Critério 1. Qualidade da resposta. Critério 2. Tempo da resposta. Critério 3. Tudo você vai ter que ficar atento, tá? No dia de realização da sua prova. Critério 3. Postura. Ficou meio embolado aqui, mas eu acho que está dando para você anotar. E o critério número 4, a fala. Então, tenha bastante atenção. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a outra câmera. Tenha bastante atenção para esses critérios que serão os adotados pela banca examinadora, tá? Qualidade da resposta, tempo da resposta, postura e fala. Por quê, pessoal? Por quê? Porque esses são os itens que o examinador levará em consideração para emitir a sua nota. Repetindo, qualidade da resposta, tempo da resposta, postura e fala. Quando você estiver reavaliando a simulação feita por você da prova oral, você vai, evidentemente, que tomar atenção para saber se você teve qualidade na resposta. O que é a qualidade na resposta? A qualidade na resposta é a articulação do raciocínio e o desenvolvimento do raciocínio jurídico, emitindo a sua opinião sobre o ponto abordado pela banca. Então, nesse caso específico, funciona você entender o que está evidentemente sendo cobrado pela banca examinadora e você conseguir colocar o maior número de conteúdo possível de uma maneira lógica,
irracional, sempre seguindo, né, as ideias de princípio, meio e fim e tentando convencer o examinador do acerto da sua posição jurídica, tá? Tempo da resposta, isso é muito importante, e tem muito candidato que realmente deixa de atingir uma boa nota e de repente até ser aprovado, e em alguns casos de ser melhor colocado no concurso, porque não conseguiu administrar adequadamente o tempo da resposta. Então, fique bastante atento ao edital do seu concurso para você simular exatamente qual é o tempo que você vai ter para responder para cada banca e para cada disciplina constante do edital e simule exatamente as mesmas condições com seu amigo, com seu familiar, com seu colega de concurso, tá? Outro ponto importante também, postura e fala, tá? Olha só, a sua postura e a sua fala, no momento em que você está apresentando o seu raciocínio jurídico e articulando o seu raciocínio para o examinador, demanda e denota que você está preparado para chegar na última etapa, que é tomar posse, né? Ser aprovado e tomar posse. Você vai mostrar que você é talhado para aquela carreira. Então vá com confiança. No dia da sua prova, no dia da sua prova oral, certamente, eu tenho certeza, você é um candidato muito bem preparado porque chegou aonde chegou. Então você é talhado para ser aprovado nesse concurso. Então, de tudo que eu posso falar para vocês nesse momento tenha postura e tenha uma fala tranquila, uma entonação boa para que o examinador possa extrair ao máximo do conteúdo que você já tem. Então faça isso, vá com confiança, é o principal. Você já teve toda a bagagem jurídica para chegar aonde chegou. Falta você colocar para fora aquilo que você já sabe. Então veja também, peça, e nesse ponto aí, talvez nós sejamos o pior professor de nós mesmos. Talvez você não consiga identificar se realmente você está tendo uma fala e uma postura adequadas para responder aquela determinada questão e denotar confiança. O seu cartão de visitas é a sua fala e a sua postura. Então peça ao seu amigo de concurso, ao seu familiar, para dar um feedback para você se a sua postura e se a sua fala estão saindo de maneira adequada como um candidato aprovado em prova e concurso. Então, vamos lá. A dica extra. Estamos aqui na etapa de dica extra, o último ponto que eu me propus a analisar aqui com vocês ao longo desse vídeo. A dica extra é: assista audições simuladas. Várias provas de vários concursos têm a possibilidade do público externo. Tá? Eu sei que as provas da banca CESP e Sebrasp elas são mais rígidas quanto a esse requisito. Algumas bancas próprias, algumas bancas de magistratura aí, e de Ministério Público, que são bancas próprias, eles têm uma liberdade maior. Normalmente as provas orais elas chegam em um auditório maior, com mais facilidade de acesso. Então, procure assistir essas realizações dessas provas orais. Eu sei que o ano que passou, 2020, foi um ano não muito, que poucas provas foram realizadas. Isso talvez não tenha conseguido, você não conseguiria assistir provas orais, mas esse ano aí vai ter muito concurso e certamente vão vários deles chegar em provas orais. Então, se você já está aí próximo e já foi aprovado numa prova discursiva, procure analisar, e principalmente aquelas provas orais de bancas que vão ser as mesmas bancas que vão te examinar no dia D, na hora H da sua prova oral. Então, pessoal, assistir audições simuladas, tá? É a dica extra que eu daria para vocês, justamente por ter todo esse contexto de simular as condições reais que você vai enfrentar no dia da sua prova oral. Então, essa dica é matadora, é talvez uma das mais importantes aí do vídeo de hoje. E se você achou que a gente gerou valor para vocês, como eu acho que eu gerei, eu sugiro que você faça os cursos SES de preparação para provas orais, cujos links estão aqui na descrição desse vídeo. E eu novamente convido você para curtir o vídeo e se inscrever no canal e sugerir também para os seus amigos, porque eu tenho certeza que o universo aí vai te retribuir em dobro
tudo isso que você está fazendo e o SES vai poder continuar aí no caminho de preparação, professor Holden Macedo, preparando mais e mais candidatos para serem aprovados como você, em provas orais e em qualquer prova e concurso público. Fica a dica, não esqueça, se tiver dúvida, tá? Contata o professor Holden aí nas redes sociais, tá? Eu deixei aqui meu Instagram e meu site. Um abraço e a gente se vê numa próxima.